Oi amores, tudo bem? Hoje eu tô aqui lavando a louça e aproveitar para contar um pouquinho pra vocês da minha vida, tá? Vamos lá? Gente, hoje eu ia trabalhar, começou uma chuva e eu não consegui ir. Mas, antes que vocês pensem que eu trabalho de carteira assinada ou pra alguém, eu sou empreendedora, eu trabalho pra mim mesma. De manhã no delivery, já à noite eu trabalho à tarde e à noite, sempre que eu tenho um tempinho e posso, o tempo estiver bom assim, eu vou pra rua, pra complementar a renda, tá? Quero falar um pouquinho de trabalho com vocês, para vocês conhecerem como é que foi um pouquinho do meu desenvolvimento. Desde meus 3 anos de idade eu trabalho, só que pegava assim, trabalho de cuidar de criança, né? Tantas coisas, fui muito sonhadora, gente. Eu era aquela criança cheia de sonhos, idealizações, entendeu? Só que assim, muitas pessoas nascem ortotóxicos. Não foi diferente comigo. Eu nasci num lar onde as pessoas não colocavam fé em mim. Eu era muito tratada assim, como se não tivesse nenhum potencial. Eu tenho um pai que ele era aquela pessoa que faz rolo, então tinha muito animais, né? Não sei se vocês lembram, antigamente era assim, as moedas de troca. A gente tinha aula e a pessoa ia lá e oferecia algo em troca daquilo, eles faziam bolo. Meu pai era assim. Então assim, ele tinha muito cavalo, muito tudo. E eu cresci ouvindo que eu ia puxar carroça, né? Isso aí foi muito me desanimando, gente. Porque desde pequena eu sempre gostei de ter dinheiro. Eu sempre gostei, gente, de trabalhar para ter dinheiro. Mas com esses tipos de pensamento era um pouquinho difícil, né? Concorda? Você tem que colocar fé na sua criança, no seu irmão, na sua irmã. Enfim, comecei a trabalhar com 13 anos. Pra mim, que eu já antes, quando eu era menor, eu trabalhava assim, vendia flor pra minha mãe. Dia das Mães ela fazia um monte de coisa, ia pra rua vender. Já com 13 anos, comecei a trabalhar pra mim, comecei a ter meu dinheiro. Eu não dava mais pra aceitar o que a minha mãe podia me dar. Então, o que eu fiz? Comecei a aceitar cuidar de criança, de idosos, fazer faxina, capinar a rua. E assim eu fui levando a vida. Conheci o pai da minha filha, mudou um pouco a minha realidade, porque ele era provedor, né? Ele chegou assim já cheio de atitude, não, vou te ajudar, e começou a somar na minha vida positivamente. Então, com o período já fomos morar juntos, daí foi onde eu comecei a trabalhar para ajudar ele. Construímos um lugar para a gente morar, tivemos uma filha, planejamos. Já com 4 anos da minha filha de vida, separamos. Porque eu e ele tínhamos vivido em um lar tóxico, né? Eu não vou falar da parte dele, mas da minha eu posso. Um lar de muita briga, humilhação. Eu vivi muito. Eu era assim, até rebelde demais, sabe? Sentia muita carência de um pai. Minha mãe não se dava muito bem com meu pai, então ela meio que. A gente quase não via ele. Então sofria muito. E nisso, gente, eu comecei a sentir assim que eu estava protegida morando com o pai da minha filha. Mas ao mesmo tempo com esses traumas, já não tinha mais alegria. Porque um colocando trauma no outro, né? Um sangrando no outro. Por isso que eu falo, casamento, relacionamento é algo sério. A gente tem que ter maturidade para isso, procurar psicólogo se a gente estiver num lar
suficiente para poder a gente não magoar e nem fazer o outro sofrer, né? Então, acabou que com 4 anos de vida da minha filha eu precisei ir embora. Mesmo ajudando ele a construir tudo, uma boa parte, porque ele também ganhou o terreno e ele ganhou o quarto. O restante eu e ele que construí. Eu sei que mesmo eu ajudando e sendo tudo muito planejado, ele não cedeu espaço para eu ficar com a minha filha. Então eu me vi na rua, preocupada demais como é que eu ia fazer. E aí eu fui só colocando a cara em trabalho. Trabalho. Com isso, foi excedendo a minha energia pessoal, né? Foi drenando a minha alegria, a minha disposição. E eu chegava em casa, ainda tinha que fazer comida, arrumar tudo, morando de favor na casa dos outros, pagando babá. Olha, foi bem difícil. Então, o que eu fiz? Comecei a orar, pedindo a Deus para desenvolver os meus talentos. Senhor, o que eu nasci para fazer? Qual o meu propósito? E aí Deus começou a me lembrar de quando eu fazia trufa, de quando eu trabalhava com ovos de Páscoa, né? E aí em 2000, mais ou menos em 2014, que foi quando minha filha nasceu. Trabalhava para ajudar ele. Então muita coisa na minha vida, assim, foi mudando. Porque eu voltei para trabalhar com trufa, voltei a trabalhar com os doces, até que em 2019, a luz da casa, não sei se estava com algum problema onde eu morava, queimou minha geladeira, meu micro-ondas, meu forno também, o fogão era já usado, né? Então o fogão também ficou ruim, só estava funcionando uma boca. Mas isso tudo era propósito e efeito da oração que eu tinha falado com Deus para desenvolver os meus talentos. Então eu comecei a fazer os brigadeiros. Que incrível, né? E eu prosperei com os brigadeiros. Gente, de um dia para o outro, assim, eu fazendo os brigadeiros, minha vida começou a mudar. Eu já comecei a ter dinheiro. Aí eu via dinheiro. Foi onde eu comecei a empreender. Entendeu? E aí eu fui evoluindo, fazendo sacolé gourmet, fazendo bolo de pote, descobrindo meu amor pela confeitaria. E há uma admiração desde a minha infância que eu tinha, né? Então comecei a sentir esse desejo no meu coração de empreender, de não voltar mais para o mercado de trabalho pelos excessos de exigência. Aí, gente, eu peguei de volta o meu poder pessoal, minha energia que eu deixava toda lá no trabalho e concentrar tudo aqui dentro. Esse lugar aqui que eu moro, né, ainda não é meu, é alugada. Nem vai ser meu porque a dona da casa não pretende vender e enfim. Mas esse lugar aqui é onde eu faço meus horários de trabalho. É onde eu cuido da minha casa, me proporciona eu ter tempo de cuidar da minha casa, cuidar da minha filha, de eu conseguir conciliar médico, né, toda a estrutura de uma família, e eu não canso tanto. E eu também, gente, tenho uma estratégia. Eu tenho delivery aqui, mas eu não só trabalho no delivery. O que eu faço? Isso daí, gente, que eu tô falando é pra pegar dinheiro mesmo. Eu vou pra rua. Porque no delivery, se eu fosse depender do delivery, pra mim não ia ser bom. Um trabalho bom. Mas o que eu faço? Eu tenho uma bolsa. Já volto, vou pegar aqui. Então, gente, eu tenho uma bolsa. Aí, ó, aqui dentro dessa bolsa, eu coloco trufa, coloco doce, né, bolo de pote que seja. Aqui em cima, nessa repartição, coloco sacolinha, tudo arrumadinho. Já coloco aqui também as colherzinhas. Vou deixar o link pra vocês, tá? Dessa bolsa aqui, é maravilhosa. Só que quem carrega muita coisa, eu não recomendo. Tá bom, gente?
Aí vocês compram pelo meu link para me ajudar lá no que eu sou afiliada da Shopee. Aí vocês vão estar me ajudando, tá? Tem um bolsinho aqui, aí onde eu guardo a maquininha, o dinheiro. E aqui, gente, eu personalizei essa cestinha aqui, com essas flores que me representam, lindas. Coloco os meus doces aqui também. Coloco trufas, outras coisas para poder o pessoal ver. Vou pra rua assim, ó. Com a bolsinha aqui, essa cestinha e um monte de pessoal. O pessoal vai comprando. Foi aí que minha vida mudou. Não vou falar pra vocês que assim, eu mudei de nível financeiro porque eu não gosto de ir pra rua. Eu não gosto. Mas se eu colocar um objetivo e um propósito, realmente, gente, a vida muda, tá? É porque eu sei que esse tempo na minha vida tá chegando, de eu colocar um propósito de sempre estar indo pra rua. Os clientes gostam muito. Eles não ligam, preferem não ligar, preferem que eu vou lá. Também por conta de, às vezes, distância, porque eu não só trabalho aqui, eu trabalho em outros lugares, eu vou por bairro afora. E hoje seria um dia de trabalho também, que já estava tudo certo para eu trabalhar e acabou chovendo. Mês de fevereiro aqui, onde eu moro, no Rio de Janeiro, tá chovendo muito ultimamente, então eu não tô tendo como ir pra rua. Tô orando pra Deus abençoar pra poder estar indo vender e tá fazendo um crime aí pra poder agregar aqui na minha renda financeira. E aí, inclusive, gente, o YouTube também, ele proporciona, né, essa remuneração. Então eu tô muito feliz, muito grata pela oportunidade e eu quero evoluir aqui com vocês, tá? Gente, é muito bom a gente ter tempo pra fazer curso. Quando eu trabalhava no CLT, trabalhando pros outros, não conseguia. Porque minha vida era tão pesada, eu não era feliz, sabe? Então, assim, eu não tinha meu ensino médio, não tinha uma formação, não tinha nada. Minha vida mudou depois que eu parei. Hoje eu sou formada em auxiliar de dentista, glória a Deus. Hoje eu tenho minha formação de ensino médio, também tenho curso de manicure, confeiteira, coisas que eu nunca faria trabalhando no CLT, porque eu não tinha vida, trabalhar de segunda a sábado. E eu tô conseguindo alugar, né, o espaço para poder estar morando com a minha filha provisoriamente, até eu conseguir conquistar minha casa. Então, gente, deixa o like aí, dá uma força para poder conquistar esse sonho, tá bom? Sou muito grata mesmo pela oportunidade. Vou trazer um pouquinho da minha rotina aqui pra vocês. A gente vai construir um relacionamento agradável. Porque assim, meus clientes, gente, eles não são só os meus clientes, eles viram meus amigos, pessoas que eu tenho carinho e uma gratidão. Então vocês não vai ser diferente, tá bom? Aonde eu for, eu quero espalhar bênção, luz, vida. Tem muita coisa para compartilhar com vocês, tá bom? E tudo de bom pra vocês nesse final de semana, tá? Onde quer que você esteja, que Deus possa te acompanhar, desenvolver os seus talentos. E a nossa vida muda quando a gente entrega ela a Deus, tá? E assim, tudo que a gente fizer, a gente faça com amor e carinho. Vou mostrar um pouquinho pra vocês. Olha, esse aqui é o sacolé gourmet. Açaí, e ele tá com é uma calda de ninho que eu fiz. Sou muito caprichosa, tem vezes que eu choro de gratidão dando as coisas que eu faço, sabe, gente? Ninguém acreditou em mim, não acreditaram. Tá indo pra rua porque tá passando necessidade. Ninguém vai comer doce, brigadeiro não. Vai vender isso? Ninguém quer isso. Gente, acredita em você. Acredita no talento que Deus deu pra você. Não acredita em ninguém, deixa os outros falar. O importante é o seu sonho, seu objetivo. Ontem, eu comecei, um exemplo, tá? Ontem e ano passado. Eu comecei a fazer 40 brigadeiros pra vender na rua.
Gente, eu saio com caixas e caixas de brigadeiro. Um dia que dá, entendeu? Um dia que eu sei, final de semana, que eu consigo levar, que eu tenho uma pessoa para me dar um suporte de carro, que eu ainda não tenho. É pesado. Então, eu só quero isso, gente, vencer. E eu acredito em mim, podem ter falado que eu ia puxar carroça, você deve ter ouvido alguma coisa parecida. Se não ouviu, muito bem, glória a Deus, porque isso dói. Mas você tem que acreditar em você, porque você é capaz, tá bom? Então não deixa os outros falar. O importante é seu potencial, você vai vencer. Tá pensando em empreender? Vai orar. Não é religião não, falar com Deus. Deus vai te abençoar em uma proporção maravilhosa. Saiba tratar seus clientes, porque é ali que está a fonte rica. Ali que está a fonte de dinheiro mesmo. Você sabendo tratar bem. Não precisa ser um sacolé igual o meu. Eu não comecei assim. Eu comecei fazendo um sacolé inventado pelos outros. Mas olha, hoje eu tenho minha própria bagagem. Eu criei. E eu estou evoluindo, gente. Esse saquinho aqui é um saquinho de higiene. O de dentro é o saquinho que tá o sacolé dentro, entendeu? Aqui. Viu? Esse é outro saquinho. Esse aqui é o saquinho higiênico que eu coloco o sacolé. E, gente, eu uso uma prancha. Não tá aqui, mas em outros vídeos eu vou mostrar a vocês. Maravilhosa, que sela ele. Vou deixar o link pra vocês também aqui, tá comprando. Compra no meu link pra poder me ajudar lá na Shopee, tá bom? Vou colocar aqui o link aqui pra vocês, direcionar vocês pra compra, vocês conseguirem me ajudar também, tá? Evoluir, crescer, trabalhar e conquistar as minhas coisas. Beijo!